Saudações, povo de Igarapé. Hoje, como Hudson, que atua na área cultural, venho falar sobre a chamada Siracusa Madalena, a sereia de Irão e a sua arte, entre outras cerimônias e procedimentos proféticos. A referida filha de Irão, no Salmo 49 ou 45, se não me engano, que trazia, segundo Ezequiel ou Isaías, frotas de navegantes das diversas situações e até mesmo localidades cósmicas. A chamada Zorobabel, descrita artisticamente no vídeo Siracusa Madalena, de Sidney Magal, descrevendo de forma discreta o monumento em forma de mão, típico de uma localidade mais próxima do que o esperado. A chamada tradição da queima santa, que segundo o livro de Mórmon, na tradição dos amalequitas, é o rito de purificação das almas e o alçar a corpos celestes. O chamado conhecimento da sequência de pães no altar, legado aos guardiões, sacerdotes na figura de Arão, como descrito em Êxodo 29 ou 30, um pouco antes, na tradição que Arão e seus filhos teriam por estatuto o de apresentar diante do altar do Senhor uma cerimônia como descrita em outros livros, que apetece a dieta sagrada do Senhor, para que mantenha o funcionamento de seu corpo, que mantenha a integridade de seus bons filhos. Os últimos acontecimentos na região de Portugal e Espanha, Península Ibérica, retratam a jornada de um herói na figura de Car o Grande. A tradição de ler e estudar, figurando a citação de Cristo, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o ato do Espírito Santo, figura a região de Leiria, figurando a pintura também da Batalha de Clio contra os Sassânidas, obra de Pietro della Francesca, que figura uma cavalaria em batalha, na simbologia também do Salmo 80, o javali que devasta na floresta. Javali
sendo a figura dos autores de livros e obras poéticas. Mas a dieta do Senhor, descrita no livro de Êxodo 29, a tradição de Arão diante do altar. Esses acontecimentos na região de Leiria, em Portugal, entre outras regiões, são atos de querubins que estão sob ordem do altar do Senhor. Esses seres estão nos passando mensagem, como a da batalha de Clio, que refere ser o guardião, li no ó, o tempo, o material cultural lido, que forneceu a cavalaria e a energia, na figura de Electra, narrada no livro Divina Comédia, canto 4, de forma avrilescente, ao lado do rei Car. A nossa tradição brasileira como ilha mítica sagrada, descrita na cultura europeia tradicional. A interconexão da cultura ibérica com a jornada das narrativas nacionais, das consciências do Lábaro, já explicada nos versículos da Cidade de Luz, da herança de José, descrita no livro de Josué e Juízes 2, logo ao início. As consciências que vieram espiar a terra. O material cultural lido, o qual tivemos acesso, nos forneceu uma cavalaria para que tivéssemos atitude, a força de vontade para conquistarmos posições e situações de capacidade de alteração do curso normal, para que pudéssemos dar o bom curso às profecias dos locais sagrados dos quais viemos, os chamados cabeças das regiões cósmicas, que vieram junto a Irão, como descrito em algumas obras, como a panela de Ezequiel, onde disse para se anotar a data em que Tiro se atiraria à terra. A chamada tiara da juventude, os mapas mentais na figura de Zenith ou Babbitt, obra de Sinclair Lewis, que figura o sacerdócio cultural de direcionamento ao bom caminho em que se deve andar, descrito em Êxodo 29, com associação ao selo do ungido, descrito em Apocalipse, a marca da salvação, o qual o eleito ungiria aqueles da noiva do Senhor. A cidade em que estamos figura com protagonismo profético cultural de cavalaria e fornecimento de energia da força de vontade na figura de Electra, de Zorobabel e da Mona Lisa. Precisamos solicitar e trabalhar para a segurança das filhas de Zelofade, descrito na Bíblia, aquelas possuidoras da herança, talvez até mesmo o reino dos céus, o qual o pai Zorã trabalhou, as guardiãs da coreografia,
na figura da estrela Rigels, da constelação de Órion. Temos que trabalhar por maior exposição cultural, um ambiente de exposição das vontades artísticas dos concidadãos, legados por tradição profética e predestinação a habitar território sagrado e cumprir as profecias do Criador. O centauro, na figura de Zorã, em suas batalhas pelo cosmos, como Criador dos céus, na figura do Benigno, trabalhou para que pudéssemos usufruir dos espetáculos artísticos, motivados pelas vontades mais íntimas de expressar os seus sentimentos, das poetisas e artistas, também no sexo masculino, das suas aspirações e pontos de vista da vida que tiveram, suas mensagens filosóficas e em forma também de coreografia. Os espetáculos de dança e shows diversos que figuram Rigels, Mona Lisa e o local em que estamos, a querida Igarapé. As filhas de Zorã, talvez submetido pelo início dos ritos de Enos, o culto que muitas vezes coloca Deus em xeque frente a outra consciência em questão de comparação, na figura da Sicília e a sua ilha característica. A análise de merecimento mútuo coloca em xeque às vezes o acesso à beleza da vida. O culto na figura também do Estado, das leis. O Estado na figura de Rhodes, o colosso como descrito por Thomas Hobbes, na figura do colosso estatal, aquele que dá o merecimento de cada um de acordo com seus critérios, nos limita, mas deve servir de ferramenta de acesso a todos à cultura profética predestinada por Deus nos versículos sagrados. Não deixemos que o culto e o excesso de leis acabem inibindo o acesso a material sagrado, como os vasos obtidos em mercado negro, com as tradições da Assíria, das previsões proféticas do que essa geração faria. A chamada geração dos cabeças cósmicos, na figura de Hananias, o filho que trouxe os cabeças das cátedras para analisarem a situação na Terra, como descrito nos livros iniciais de Josué, Samuel e Juízes. Esta é a mensagem. Tenham um bom dia.